Graça e paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui trazendo uma palavra para você, membro da Igreja em Cidade Líder, e outras pessoas que estão nos assistindo. E nesta manhã eu quero falar rapidamente, fazer uma comparação de certa forma, ou ver os contrastes que existem entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 11 e 12, nos diz assim, numa palavra de Jesus: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está trabalhando com a questão dos líderes religiosos da época, que eram considerados os principais e os reis e senhores do reino. Então ele está dizendo que pessoas virão de fora e vão sentar à mesa participando do reino. Então nós temos aqui um contraste entre os que estarão no reino e aqueles que estarão, mesmo dizendo ser do reino, lançados no exterior, ou no local que não é reservado para os filhos de Deus. Vamos observar uma coisa bem interessante. O homem sem Cristo está nessa situação, ou nesta situação, totalmente perdido, sem esperança, porque o homem sem Deus vive nesse estado de falta de esperança, numa escuridão. Então ele está perdido. Conforme diz João 3,18, diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então quem não crê no nome do Filho unigênito de Deus vive num estado de total perdição, vive sem esperança e sem expectativa. O texto da palavra de Deus vai nos dizer que quem está nessa situação sem Cristo está morto em seus delitos e pecados, conforme diz Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então quem não tem Cristo está morto, não tem vida espiritual, não tem reação espiritual. E isto quer dizer, isso quer mostrar a palavra de Deus, que quem vive em um estado sem Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36 nos diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então Deus está, de certa forma, irado por causa do pecado do homem. Então a ira de Deus permanece sobre aqueles que não querem saber e não têm nenhuma expectativa de voltar-se para Deus. Então o homem sem Cristo, ele está nesta situação. O homem sem Cristo está vivendo esse estado. A sua esperança, ou a sua espera, de certa forma, será um juízo severo. Então está esperando esta pessoa sem Cristo passar por um juízo severo. Não sou eu que digo isso, não. A Bíblia que diz exatamente isso, lá no livro de Hebreus, capítulo 9, 27, a palavra de Deus nos diz assim: e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois do juízo. Então, se nós não tivermos uma experiência pessoal com Jesus, nós vamos passar por esse momento e vamos ser condenados, porque é o juízo que vai nos dar a sentença de estarmos distante de Deus. Então nós precisamos pensar seriamente sobre isso. De que modo eu estou vivendo? Eu estou vivendo nesta situação? Se eu estou vivendo nessa situação, eu tenho uma dificuldade. E o que me espera? O que me espera depois da morte é um lago de fogo e seu castigo. Isso nós vamos para Apocalipse capítulo 21, versículo 8, onde nos diz exatamente o quadro
e que nós podemos observar e ver no mundo, e que nós precisamos sair desse quadro. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, esse é o quadro que nós estamos destacando dentro desse contraste, que haverá pessoas que passarão por essa experiência porque não tiveram uma experiência de novo nascimento com Jesus Cristo, não entregaram as suas vidas para Jesus, não depositaram a sua confiança no Senhor, não depositaram a esperança desse Senhor e quiseram viver a sua própria vida, em que na bondade maravilhosa do Senhor Ele permite, só que nós vamos ter que dar conta disto. Mas eu quero apresentar um outro contraste, uma outra situação, um outro quadro, que nós podemos usar desse quadro para as nossas vidas. O homem com Cristo, salvo, redimido, está nesta situação, salvo pela graça. Ele ganhou o presente, ele foi resgatado. Ele, quando ofereceram o presente da salvação para ele, ele aceitou. Por isso que em Efésios capítulo 8, versículo 9, 8, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então nós nos consideramos ineficientes, insuficientes, incapazes de resolver o nosso problema espiritual. Então nós fomos para Deus. E no momento que nós fomos para Deus, a graça do Senhor foi estendida. Então as pessoas que vivem com Cristo estão debaixo dessa graça. Sente a presença de Deus, sente o cuidado de Deus para as suas vidas, diferente do que está fora da presença de Deus. Uma outra coisa que nós vamos observar, quem está nessa situação, redimido, salvo por Jesus Cristo, é um filho herdeiro de Deus. João 1,12. Mas a todos os que o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Não somos só criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, resgatados, fomos adotados, passamos a ser co-herdeiros com Cristo. Então isso é privilégio, então nós precisamos observar isso. Em graça diante de Deus, Romanos 5,12, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Graça, irmãos, prazer e algo que nós não temos o direito, mas Deus nos deu e nos proporcionou essa condição, graça, presente imerecido que nós recebemos. Mesmo nas nossas demandas do mundo, Deus olhou para nós e teve a misericórdia de nos resgatar e nos trazer para a sua presença, e nós acatamos e recebemos esse presente. Então quem está em Cristo vive em graça com o Senhor. Também nós podemos observar que nós fomos mortos para o pecado, desistimos de viver no mundo pecando, desobedecendo a Deus. Então nós assumimos uma postura de morrer para o pecado e nascer para Cristo. Continuamos pecando? Claro, só que nós somos pecadores redimidos pela graça e misericórdia do Senhor. Romanos 6,11 nos diz assim: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então nós nos tornamos pessoas assim, mortos para o pecado, mas vivendo pela graça na presença de Deus, recebendo o presente de Deus e abandonando o pecado. Há momentos que vamos cairmos, mas imediatamente nos retomamos. Senhor, nos perdoe. E a graça maravilhosa do Senhor nos alcança e nós podemos ter uma vida nova. E o que a nossa esperança está onde? Está na espera do Senhor. O salvo,
está esperando Jesus Cristo. No momento certo que ele vir, o que ele virá, vai nos levar para a sua presença ou vai nos chamar para a sua presença. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 vai nos dizer o seguinte: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então nós estamos nessa expectativa. Vê o contraste? Quem está sem Cristo, lago de fogo. Quem está com Cristo, na expectativa da vinda do Senhor, ou no chamamento do Senhor, e a expectativa de estar vivendo na presença de Deus, recebendo um novo corpo, recebendo uma nova expectativa eterna de vida. Isso que é maravilhoso. Então fica aqui a palavra: quem está com Cristo, presença de Deus. Quem está sem Cristo, longe de Deus e sofrendo as consequências da sua desobediência. Nós tomemos uma ideia e tomemos uma posição de colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e entregar as nossas vidas para Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.